Oi gente, meu nome é Franciele Caldas e no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha de Spartacus, o Gladiador, do autor Ben Kane, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Agia. Eu suponho que pelo título e pela capa, muitos de vocês já têm uma boa ideia do que se trata esse livro. Ele conta a história de Spartacus, que é um guerreiro traço. Ele passou 10 anos fora da sua terra, lutando com os legionários, com o objetivo de aprender como eles se organizavam, qual era o segredo do exército romano. Ele volta para casa para reencontrar com o pai e dar continuidade aos planos que eles tinham, que eram reunir os grupos de guerreiros traços para ir contra Roma. O que acontece quando ele chega em casa é que ele descobre que existe agora um usurpador no lugar do rei. Ele tomou o trono e matou muitas pessoas próximas do rei, inclusive o próprio pai. Então ele volta para casa e de repente ele não tem mais casa. Só a presença dele ali é um perigo para esse novo rei, então ele tem que tomar muito cuidado. Nesse meio tempo ele acaba encontrando Ariadne, que é uma sacerdotisa de Dionísio, e ela também tem problemas com esse rei, e os dois acabam sendo unidos pela necessidade. E dali muitas coisas vão acontecer e posteriormente, é claro, ele é preso, é vendido como escravo para se tornar gladiador, e eu acho que todo mundo conhece um pouco da história de Spartacus. Isso não é mistério e eu também não vou estar dando spoiler, afinal o nome é Gladiador. Ele é levado para uma arena, um ludo. Por ser um lutador exímio, ele acaba conquistando apoio de outros gladiadores dentro do ludo. O autor consegue construir a atmosfera do livro com muita facilidade. Ele dá muita atenção aos detalhes históricos, o que com certeza enriquece muito essa leitura. O livro é um livro de ficção histórica, então basicamente os autores têm que dar essa importância, e ele consegue construir a atmosfera do local, qual era o sentimento dos povos que eram subjugados por Roma, esse tipo de coisa. Os embates políticos tudo isso tem no livro, as tramas políticas, os personagens ali históricos, os cônsules. O Spartacus, ele se torna um personagem bastante interessante ao longo da trama. O autor consegue nos aproximar desse personagem cuja história é bastante conhecida, ao mesmo tempo que existem muito poucos relatos históricos sobre ele. Então muito do que tem aqui, muito do que tem em qualquer fonte de pesquisa é uma espécie de conjectura, porque existe muito pouco material realista, né, sobre o Spartacus. Mas o autor, ele explica tudo isso, ele fala quais foram as escolhas dele em base do material que ele tinha para pesquisar. Ele conservou o fato de Spartacus ser um líder e aos poucos ir montando ali o seu próprio exército contra Roma. Ele conseguiu construir o Spartacus como um personagem bom, um homem honrado, que tá numa demanda muito complicada, porque ele tem que ir contra uma grande nação que tem muito poderio militar, legiões muito bem organizadas, um exército muito bem organizado, com muitas pessoas. Ele tá em território inimigo. Os pontos positivos desse livro são: o personagem do Spartacus é interessante, a história é interessante, ele revela muitos pontos históricos, ele trabalha muito nisso, em questão de trazer o aspecto histórico para dentro dessa narrativa. Isso é muito, muito interessante. O único porém que eu acho desse livro é a questão dos personagens. Eu particularmente me interesso muito pela construção dos personagens e gosto quando eles são aprofundados. Nesse caso a gente tem o Spartacus e a Ariadne. A relação deles é muito estranha porque foi tudo muito de repente. E a Ariadne tem esse destaque no princípio por ela ser uma sacerdotisa do deus Dionísio, mas ao longo da história a gente percebe que a personagem não é aprofundada. O problema que mais me chamou a atenção nesse livro foi essa questão, a falta de aprofundamento dos personagens. Talvez tenha sido porque ele precisou retratar um período histórico, né, um período de tempo muito grande em poucas páginas, então não deu muito para ele aprofundar em cada um dos personagens, tanto na Ariadne quanto nos outros personagens que permeiam a história. O Carbo, que é um romano que se voluntariou para ser gladiador porque a família dele estava passando por muitos problemas, ele acabou tendo que se virar. Tem alguns dos outros líderes também que acabam tendo bastante conflito com o Spartacus por discordar da sua opinião sobre as coisas. O que eu vou contar aqui pode ser novidade para alguns, mas eu acho que para a maioria que já conhece um pouquinho de história, ou pelo menos já assistiu o filme ou algum outro material sobre Spartacus, sabe, é que ele reuniu aqueles gladiadores e eles fugiram do ludo, né, da onde acontecia ali o treinamento para as batalhas nas arenas, e se tornaram um empecilho, porque a fuga deles deu força para muitos escravos fugirem de seus donos e se juntarem ao exército, que mais tarde se tornou uma coisa muito, muito grande. Roma não deixou isso barato, ela manda pessoas para poder juntar exércitos e combater. Então, a princípio, eles subestimam muito Spartacus e os números, porque ele tem poucos ainda em seu comando, mas o que acontece é que eles acabam usando estratégias que
Roma jamais pensaria que eles usariam, e eles acabam vencendo, e então eles mandam mais exércitos, cada vez mais numerosos, mas em contrapartida, quando existe uma vitória, muito mais escravos se sentem motivados a se unir ao grupo. Bom, aqui não encerra toda a história, existe um volume 2 do autor, que é chamado Rebelião. Vai aparecer a capa aqui, e ele conta a continuidade disso. O livro ele traz descrições de batalhas, não como Bernard Cornwell, ele traz ali os relatos das batalhas, ele pontua nos momentos principais, obviamente, porque é muito acontecimento para pouca página, então ele acaba quase que citando cada um dos combates, focando nas estratégias e nas reviravoltas. O autor ele tem essa facilidade de criar atmosfera, de pontuar os fatos históricos, mas ele não desenvolve muito além disso para não, eu acho que não deixar uma coisa muito mítica também. Um outro problema que eu achei nesse livro é que o ritmo dos diálogos é muitas vezes quebrado por pensamentos repetitivos das pessoas. Eu acho talvez que ele poderia ter encontrado uma forma menos enfadonha, uma forma menos repetitiva de tratar os pensamentos do personagem durante uma conversa, durante uma discussão. Então isso também foi um ponto que eu achei ruim no livro. No geral, o livro é bom, mas eu acho que tem muitos elementos que acabam atrapalhando o ritmo. Um livro de tão poucas páginas acaba demorando muito para ser lido. Então, nesse sentido, eu acho que existem coisas que poderiam ter sido feitas de outra forma. Não, claro, desmerecendo o trabalho do autor, ele é muito bom, mas para quem está acostumado já a ler há bastante tempo, a gente percebe esse tipo de situação. Eu quero ler o segundo livro, que é A Rebelião. Eu acho que é pra dar continuidade e finalizar essa história também. Não faz sentido eu parar de ler agora, eu tenho que ler pra saber o que vai acontecer. O livro foi classificado lá como 3 canecas no blog, 3 estrelas no escuro.